Tá ótimo. Então, vamos dar continuidade na aula. Sangramento da segunda metade da gestação. Eu tenho que pensar em 4 diagnósticos diferenciais principais. Descolamento prematuro de placenta, tá? Placenta prévia, rotura uterina e vasa prévia. Então, eu tenho que ter em mente esses 4 diagnósticos diferenciais para fazer o diagnóstico correto. E agora a gente vai ver cada uma dessas patologias. Basicamente, associando fatores clínicos, o diagnóstico de sangramento da segunda metade, na maioria dos casos, é possível realizar apenas pelo diagnóstico clínico, sem exames complementares, avaliando as características do sangramento e os fatores de risco da paciente, eu consigo chegar na patologia certa, tá? Vamos começar inicialmente pela placenta prévia, tá? Qual é a definição de placenta prévia? Tudo esse termo prévio em obstetrícia, ele faz alusão àquilo que se interpõe entre o canal de parto, né, e a apresentação fetal. Então, a placenta prévia, ela recobre o colo do útero. Então, é uma interposição entre a apresentação fetal e o canal de parto, tá? Então, em obstetrícia, tudo que está na frente do feto, né, antes do canal de saída, recebe essa nomenclatura prévia, certo? Então, placenta prévia e essa placenta implantada na região ali do istmo, né, do colo do útero, tá? E como é que o quadro clínico, como é a manifestação da placenta prévia? Normalmente, a regrinha dos 4 Is. É um sangramento indolor, tá? Insidioso, intermitente e encarnado. Então, às vezes, começa lentamente, ela sangra e para, sangra e para. E é um sangramento vermelho vivo de um sangramento ativo, tá? E normalmente não está associado à dor. É aquela paciente que estava em casa, né, já ali no 3º trimestre, e de repente começa um sangramento. Tá? Os fatores de risco associados por uma placenta prévia: idade materna avançada, as multíparas, se ela tem curetagem prévia ou cesárea anterior, ou, por exemplo, uma miomectomia, qualquer cicatriz, né, no útero, pode predispor uma implantação anômala da placenta, tá? E outro fator de risco também identificado é o tabagismo. O diagnóstico, né, ele, por essas características, você consegue desconfiar, tá? E o que acontece às vezes? Chega uma paciente com sangramento, o que você pensa? Vou fazer o toque para ver se ela não está parindo, se o colo do útero está pérvio ou não, tá? Para placenta prévia, se você desconfia de placenta prévia, não pode fazer o toque, tá? O toque é contraindicado. Imagina aqui que eu tenho o colo do útero, eu tenho o bebê, tá? E eu tenho a placenta aqui embaixo. Normalmente a placenta, né, os locais mais comuns de implantação da placenta são na região do fundo do útero ou na parede anterior do útero, tá? Mas quando ela se implanta aqui embaixo, isso é fator de risco para sangramento e também é uma das indicações absolutas de cesárea. Não tem como o bebê evoluir para um parto vaginal nessa situação, tá certo? E o diagnóstico também é feito através das ultrassonografias de rotina, tá? Às vezes se manifesta clinicamente, ela não sabia que tinha uma placenta prévia e já chega na emergência sangrando, ou ela foi fazer as ultrassonografias de rotina e viu que a localização da placenta era baixa, recobria o colo do útero, tá? Então, a classificação, ela pode ser uma placenta que, às vezes, só a margenzinha, a bordinha dela chega aqui embaixo. Então, é a placenta marginal. Ela pode ser parcial, prévia parcial, ou seja, não recobre todo o colo do útero, ou pode ser uma placenta prévia centro total, que a gente chama uma placenta prévia completa, recobrindo todo o colo do útero. Tá? Qual é a conduta nesses casos, professora? Então, quando você já sabe que é placenta prévia, né?
Se ela não está sangrando, você vai marcar a cesárea dela com 37 semanas direitinho. Se ela chegar na emergência sangrando, às vezes ela chega antes dos 9 meses, um bebê prematuro, chega sangrando. Qual vai ser a minha conduta? Vai ser realizar o parto imediatamente? Essa conduta vai depender desses 3 fatores principais: o volume do sangramento, ou seja, se eu tenho um sangramento vultuoso que causa instabilidade hemodinâmica, que tá repercutindo negativamente, né, na mãe ou no feto, claro que eu vou resolver aquela gestação, independente da idade gestacional. Se o sangramento for muito intenso, tá? E não parar de jeito nenhum. Eu sempre tenho que ponderar a idade gestacional. Se é uma paciente que chega com placenta prévia acima de 37 semanas, tem sentido eu esperar mais tempo? Não, eu já vou resolver a gestação, já vou fazer aquele parto, tá? Mas e a vitalidade fetal, né? Se o neném tá bem ou tá em sofrimento. Se o bebê estiver em sofrimento, eu também vou realizar o parto por indicação fetal. Então, eu vou colocar na balança essas 3 situações. Qual é o que é mais comum, às vezes, de chegar? É aquele bebê que chega prematuro, vamos botar aí 28 semanas, um exemplo. O volume do sangramento não é tão intenso, sangrou e parou, tá? E o bebê tá bem. Nesses casos, você interna o paciente para monitorização, mas você pode observar para ver se o sangramento vai aumentar, se ela vai sangrar de novo, tá? Não precise o parto imediatamente. Se o volume do sangramento não for intenso e se ele parar espontaneamente, tá? Porque às vezes ele sangra e para, sangra e para. E se for um prematuro, você pode manter ela internada para observar. Se um dia ela sangrar muito, vultuosamente, sem parar, aí vai ter que fazer o parto, certo? Tudo ok, gente, em relação à placenta prévia? Professora, a placenta marginal tem que operar também? Não obrigatoriamente, tá? A placenta marginal não é uma indicação absoluta de cesárea. Ela pode evoluir sim para um parto vaginal, mas tem que ser um parto vaginal em um local que tenha suporte para realizar uma cesárea imediatamente, caso ela apresente sangramento aumentado, tá? Mas não é indicação absoluta de cesárea, diferente das prévias que recobrem o colo do útero, né? Professora, o que quer dizer encarnado? É que é vermelho vivo. Você vai. É porque eu botei o I, porque está escrito com I, né? Para ser o É, mnemônico dos 4 Is, por isso que está entre aspas. Mas encarnado quer dizer que o sangramento da placenta prévia ele é vermelho vivo. A gente vai ver outras patologias, como o DPP, que às vezes é o sangue vermelho escuro, tá? Então, uhum, assim, esse aspecto do sangramento, ele ajuda no diagnóstico diferencial. tá bom, obrigado, professor. A gente vai passar agora para acretismo. Acretismo é quando, por exemplo, o que seria o normal, né? Eu tenho uma descida normal, uma transição normal entre a placenta e o corpo do útero, tá? Eu tenho a placenta acreta, tá certo? Que é a mais comum, que ela tem já um certo grau de invasão miometrial. Eu tenho a placenta increta, quando ela invade mais de 50% do miométrio, e eu tenho a placenta percreta, quando ela sai, já atinge a serosa do útero, quando ela sai do miométrio, atingindo a serose, podendo atingir até órgãos adjacentes, como, por exemplo, mais comum, às vezes, a bexiga, tá? Então, o acretismo placentário é quando eu tenho essa implantação anômala da placenta, tá? Que é no parto, que é normal, essa descida, né? Se descola, tem um plano de clivagem e a placenta é eliminada. No acretismo não acontece isso, ela fica lá grudada. E se você tirar, como não existe um plano de clivagem, essa região é muito vascularizada, vai ter um sangramento intenso, tá? A placenta prévia é o principal fator de risco para acretismo. Porque quando a placenta se implanta lá embaixo, né, o miômetro ele é mais fino
E principalmente se naquela região tiver uma cicatriz de cesárea anterior, ou seja, a placenta é baixa e se implantou numa região que tem cicatriz de cesárea, você tem que pesquisar acretismo, tá? Porque o risco é maior. Professora, Acretismo. Oi. naquela imagem eu não entendi direito a diferença da acreta para normal. Aqui é porque, assim, como ela invade menos, né, menos de 50%, tá? Não, assim, não tá tão evidente na figura. Deixa eu ver se essa aqui tá melhor. Pronto, ó, aqui seria o normal, tá? Não pega o miométrio. E aqui já pega um pouquinho, menos de 50% na creta. Na increta, ela pega mais de 50%, mas não sai, né? Não atinge a serosa, não se exterioriza. Diferente da percreta, que já sai do útero, certo? Atinge a serosa uterina. No acretismo, o ideal é você, assim, o que muda muito a questão, assim, da gravidade e da mortalidade associada a sangramento relacionado ao acretismo, é você ter o diagnóstico prévio. Então, assim, quando você já sabe durante o pré-natal, através de ultrassonografia, que aquela paciente tem um acretismo, você já vai para uma cirurgia com um preparo diferente. Então, tem uma chance maior da cirurgia transcorrer tudo bem do que você se deparar com um acretismo já no ato operatório, quando você tenta descolar a placenta, que às vezes já está sangrando muito. Então, na ultrassonografia, por exemplo, aqui a bexiga, né, lá embaixo, e a placenta prévia, aqui é o colo do útero, embaixo na bexiga, e a placenta implantada lá embaixo. Quando eu jogo um Doppler, né, que é um artifício do ultrassom para a gente ver vascularização, eu vejo que os vasos dessa placenta eles saem, passam do útero, tá? Outra coisa que eu posso, quando eu tenho dúvida na ultrassonografia, às vezes a área de acretismo é posterior, é mais difícil ver na ultrassom, eu posso lançar a mão de ressonância também, tá? Para tentar visualizar melhor as margens da placenta, até onde ela vai, se ela invade outros órgãos adjacentes. Por exemplo, quando eu tenho uma placenta que invade bexiga, eu já vou com um preparo diferente, com um urologista, porque pode ser necessário ressecar pedaços da bexiga. Se eu visualizo que ela invade vasos pélvicos, né, ali os vasos ilíacos, eu já tenho que ir com um cirurgião vascular, então, assim, eu já tenho que pensar em embolizar esses vasos, então, o preparo é diferente, dependendo das estruturas que a placenta invade. E, às vezes, o diagnóstico não foi visto na ultrassom, não foi solicitada ressonância, o diagnóstico é só no intraoperatório, quando você vê a placenta, o acretismo, né, já lá em loco. Aí, qual é a conduta, né? Nesses casos aqui, ele já está fazendo, como é que a gente faz? A gente normalmente a gente abre o útero para fazer uma cesárea lá embaixo. Nos casos de acretismo, como a placenta está lá embaixo, eu não posso abrir nessa localização. Então, eu abro o útero para tirar o neném lá por cima, depois eu fecho esse útero, não mexo na placenta, corto o cordão umbilical, boto o cordão para dentro, fecho esse útero e começo a fazer a histerectomia, tá? Olha aqui, esse caso aqui é pós-histerectomia, né? Quando você abre o útero, você vê que a placenta invadia realmente todo o miométrio e não tinha a menor condição de tirar. Se você tenta mexer nessa placenta, o sangramento é volumoso, de difícil controle e dificulta muito a histerectomia quando já está sangrando. Então, o ideal é você não mexer na placenta. Então, a melhor conduta, né, para o acretismo, você ter o diagnóstico pré-natal, realizar uma resolução planejada, com reserva de hemo concentrado, com cirurgião experiente, tá? No achado cirúrgico, né, você vai ver o grau do acretismo, você vai ver se realmente se confirma, né, se tem acretismo mesmo,
Então, assim, dependendo da prole, do volume do sangramento, a experiência do cirurgião e o tipo de unidade hospitalar, você faz a esterectomia ali mesmo. Tem casos, por exemplo, o paciente estava sendo operada no interior, fazendo uma cesárea num local com menos recursos. E aí você se depara com um acretismo placentário, que ali naquela unidade você não tem suporte nenhum para reverter nenhuma complicação. Às vezes você tira o bebê, fecha o útero, deixa o útero lá e manda ela transfere ela para uma unidade de referência. Claro, se já estiver sangrando, você não vai poder fazer isso, né? Mas se não, você não está sangrando, você tirou o neném, está estável, deixa a placenta lá dentro e manda ela para fazer uma cirurgia complementar numa unidade, né, com a estrutura e a equipe adequada. Ok? Sobre acretismo. Professora, eu queria saber se a percreta e a increta, elas atrapalham nas trocas gasosas do bebê. Normalmente eu não tenho restrição de crescimento não associada, assim, de insuficiência placentária. Não tenho. O que acontece nesses casos de acretismo, eu não espero a gestação chegar com 9 meses, tá? Acretismo a gente resolve com 34 semanas. O parto é realizado com 34 semanas. Por quê? Porque à medida que a gestação avança, essa placenta vai invadindo mais ainda outras resolve a gestação com 34 semanas, tá? Mas normalmente não está associada à insuficiência placentária, restrição de crescimento, não. Então, a tendência é que passe de acreta para increta e depois para percreta. Isso, é como se fosse um processo. A maioria fica só em creta mesmo. É a creta, no máximo em creta. As percretas são mais raras, mas assim, com o tanto de paciente cesariana que a gente tem, com 2, 3 cesáreas anteriores, tá ficando cada vez mais frequente a gente se surpreender nos plantões com acretismo placentário, tá? E também, assim, mas a maioria, né, a mais frequente, como a gente viu, 78% é a creta. Certo? Descolamento prematuro de placenta, tá? O diagnóstico também, eu posso pensar no diagnóstico clínico. Ele é doloroso, tá? Então, é aquela paciente que chega com dor abdominal intensa. Normalmente, não é um sangramento assim que eu tenho várias vezes na gestação. Ele é mais no final e é um sangramento único. Sangra, se eu não resolver a gestação, ele não para de sangrar. Diferente da placenta prévia, às vezes sangra, para. Ela tem vários episódios durante a gestação. No descolamento de placenta, não. A placenta está desgrudando do útero, então eu tenho um sangramento único que eu tenho que resolver a gestação, senão não vai parar, tá? E ele é mais escuro, né? Ele não é encarnado, como a gente viu no caso da placenta prévia, tá? E eu tenho que ver os fatores de risco associados. Muito comum, descolamento de placenta está associado a distúrbios hipertensivos, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, o paciente faz um pico pressórico e a placenta descola. Pode estar associada a trauma, algum trauma abdominal com trauma uterino, tabagismo, ela ter tido DPP em uma gestação anterior, rotura de membranas anteparto e sobredistensão uterina. Então, que essa sobredistensão, uma gestação gemelar, um polidrâmio, que eu tenho um útero com um volume muito mais aumentado, muito mais distendido, eu tenho um maior risco de descolamento de placenta. A DPP, eu posso ter, assim, por isso que eu tenho que estar atenta, uma obstetra experiente, né, atenta ao quadro clínico, porque eu tenho dor
E eu posso ou não exteriorizar o sangramento. O mais comum é que esse sangramento se exteriorize. Daqui a placenta aí começou a descolar aqui na borda, eu tenho esse sangramento que se exterioriza, tá? Ou, às vezes, eu tenho um sangramento mais no meio da placenta, que ainda fica acumulando lá atrás da placenta, formando um coágulo, hematoma, e eu não tenho sangramento. Então, eu tenho que estar muito atento a isso. Então, a paciente começa a evoluir com sinais de perda sanguínea, né, com, às vezes, hipotensão, taquicardia, ou com sofrimento fetal. E o que eu consigo ver? A paciente vai estar com muita dor também. O sangue, ele causa como se fosse uma irritação no útero. Então, na DPP, um dos grandes lances, assim, é você ter a hipertonia uterina. Por exemplo, como é que eu vou saber que se aquela paciente está com dor para ter neném, trabalho de parto, ou é uma DPP? As contrações do trabalho de parto, ele contrai e relaxa, o útero contrai e relaxa. No DPP, eu tenho a hipertonia uterina, como eu tenho esse sangue ali irritando os miócitos do miométrio, eu tenho uma hipertonia uterina fixa. Então, é aquele gestante que eu palpo o abdômen e o útero está contraído o tempo inteiro, tá? Já vou desconfiar aí. A DPP, ela pode ser classificada, né, em 3 graus, certo? O grau 1 é um grau leve, que às vezes é até assintomático, às vezes é visto só no ultrassom, o sangramento é discreto, sem hipertonia significativa e o bebê está bem, sem repercussão hemodinâmica. O diagnóstico, às vezes, é no ultrassom ou mesmo após o nascimento que você vê a presença do coágulo, né, atrás da placenta. O grau 2, você já tem um sangramento moderado com hipertonia uterina, já causando repercussão hemodinâmica na mãe, como aumento da frequência cardíaca, hipotensão. O feto ainda está vivo, porém com a vitalidade já prejudicada. Então, assim, a forma mais comum da gente pegar o DPP é esse grau 2. Ou, às vezes, o grau 3, que já vem com óbito fetal. Então, já descolou a placenta a ponto de comprometer drasticamente a circulação do feto, causando um óbito fetal. Certo? O diagnóstico, né, ele é clínico, a dor é a queixa mais frequente, tá, gente? Como eu falei, nem sempre tem hemorragia, a gente tem que estar com esse diagnóstico na mente para não deixar passar. A pressão, ela pode inclusive estar elevada, porque lembra que eu falei que DPP está muito associada a casos de pré-eclâmpsia, então às vezes a paciente está sangrando, mas ela tem ainda uma hipertensão devido à pré-eclâmpsia. E naqueles casos mais avançados, já com choque grave, com uma perda volêmica importante, eu vou ter hipotensão. No exame obstétrico, né, hipertonia, hipersensibilidade, a paciente não deixa nem tocar no abdômen dela, e taxistolias, né, que às vezes são contrações uma atrás da outra, mais de 5 contrações em 10 minutos. E na ultrassonografia, tá, gente? A ultrassonografia não é 100%, pode ter falha em até 30% das vezes e não visualizar o coágulo. Então, às vezes, a paciente chega sangrando, ou seja, chega com um quadro clínico clássico, com hipertonia, com hipertensão, com sangramento volumoso, com comprometimento. Aí vou perder tempo pedindo a ultrassonografia. Entendeu? Então, assim, a ultrassonografia, nos casos mais estáveis, que eu tenho prematuridade, que eu tenho uma dúvida diagnóstica, eu posso lançar a mão da ultrassonografia. Mas tem que lembrar que a ultrassom não vê 100% dos casos de DPP. Então, o diagnóstico, ele é clínico. Tá? Aqui é a conduta no DPP. Vai depender de 2 coisas: se o feto está vivo ou morto, se a gestante está estável ou não. Tá? Então, vamos pensar logo assim, se o feto está morto e a gestante está estável, sim, eu posso até induzir para ter um parto normal, tá? Se a gestante está instável, com o sangramento ainda volumoso, causando repercussão hemodinâmica, eu vou fazer a cesárea imediatamente por uma indicação materna,
tá? Feto vivo, com a gestante estável, eu tenho que saber em que fase do trabalho, às vezes a placenta de escola, a paciente já está em trabalho de parto avançado, já com 10 centímetros perto do bebê nascer. Se for desse jeito, parto iminente, eu posso ter o parto normal. Se não, é cesárea imediatamente, tá? Ou também, se eu tiver instabilidade materna, sofrimento fetal, ou o trabalho de parto não foi iminente, também vai ser feita a cesárea. Com o feto vivo, a única opção é se o neném já estiver ali saindo, senão você vai fazer a via de parto mais rápida, vai correr para a cesárea. Cada minuto importa aqui, tá? Pode ser a diferença ali de 5 minutos entre você perder um bebê ou não. Então, é uma emergência obstétrica, tem que estar todo mundo já atuando rapidamente, preparando o centro cirúrgico para essa paciente ser resolvida o mais rápido possível. Ok, em relação à DPP? Professora, o trabalho de parto, o normal é contrações de 2 em cada 10 minutos. Se estiver acima de 5, eu considero patológico, então. Então tem que ficar entre 5 e 2. É normal até 4, isso. A partir de 5 ou mais, eu classifico como taxistolia, tá? Abaixo disso, até 4 contrações é normal do trabalho de parto. Rotura uterina, certo? O diagnóstico também é clínico, tá? O que eu tenho que entender? A rotura uterina, ela acontece mais no intraparto. Então, era a paciente que estava em trabalho de parto, contrações, bebê descendo, encaixando, e de repente o útero rompe e o bebê vai para a cavidade abdominal, tá? Então, como é o diagnóstico clínico? Tem uma dor, a paciente sente muita dor, tá? Mas, às vezes, ela sente a dor da distensão uterina antes dele romper, quando ele está em iminência de rotura. Depois que ele rompe, a dor momentaneamente passa, tá? Depois ela vai ter dor devido ao sangramento na cavidade abdominal, irritação da cavidade abdominal, mas a dor insidiante, bem intensa, acontece na iminência da rotura uterina, tá? De repente, né, a paciente está lá no trabalho de parto com as contrações efetivas, regulares, e de repente as contrações param, tá? O sangramento, ele é único porque ele acontece naquele momento da rotura, e rapidamente eu tenho um óbito fetal. Faltou o T aqui. Rapidamente eu tenho um óbito fetal, porque o útero rompe e o feto vai para a cavidade abdominal. Então, qual é o principal fator de risco associado? Cicatriz uterina prévia, tá? Por isso que vocês vão me perguntar, então, professora, paciente que tem cesárea anterior não pode ter um parto normal, tá? Até uma cesárea anterior, o risco de rotura uterina é baixo e ela acompanhada dentro do hospital, um trabalho de parto dentro do hospital, pode ter o parto normal, certo? Acima de 2 cesarianas, né, já é uma contraindicação relativa. O risco de rotura uterina já aumenta. Então, assim, acima de 2 cicatriz uterina, para a maioria dos obstetras, já é indicação de cesárea. Mas no livro vocês vão ver que é uma indicação relativa, certo? O principal fator de risco é cicatriz uterina prévia. Você acompanhar uma paciente em trabalho de parto com uma cicatriz uterina anterior, tem que manter uma vigilância rigorosa, tem que estar ali do lado dela, observando qualquer sinais, né, de rotura uterina. Manobra de Christelet, que é proscrita, né, não deve ser realizada, não sei se vocês já, acho que vocês não sabem ainda, é aquela manobra que durante o trabalho de parto, algum profissional empurra, né, com o braço o abdômen materno, como se fosse empurrando o neném para baixo com o braço. Então, assim, essa manobra é proscrita, tá? Não deve ser realizada de jeito nenhum. Tá associada à rotura uterina, porque você faz uma força extrínseca no abdômen materno, meio que obrigando aquele neném a descer. Então, isso pode distender o segmento uterino e romper o útero.
Essa manobra também está associada a traumas abdominais maternos, tem descrita até rotura de baço, fígado. Então, assim, é uma manobra proscrita, tá? Trabalho de parto muito prolongado, ocitocinas em dose alta, né? Uma hiperestimulação uterina. O misoprostol também aumenta um pouco a chance, né? Assim, é raro ainda com o misoprostol, mas nos estudos epidemiológicos viu que tem um pouco mais de uterina com o uso do misoprostol. E desproporção céfalo-pélvica. O que é isso? A cabeça do neném é grande demais para a pelve materna. Então, o neném ele não consegue encaixar, não entra na pelve materna. E aí, o útero contraindo, forçando o segmento inferior do útero, que se você não resolver, não identificar essa desproporção, pode também romper. Aqui, ó, um exemplo, né? Começando aqui nessa figurinha. O neném estava em trabalho de parto, começou a entrar na pelve materna. Aí, ó, aqui, ó, aquela manobra que eu falei para vocês, às vezes a manobra de Christelet, né? Que é essa pressão aqui no útero. Que foi que aconteceu? Forçou aqui o segmento do útero, e em vez do neném era para estar vindo por aqui, pelo canal de parto. Rompeu o útero aqui e ele vai sair para a cavidade abdominal. Tá? Paciente com cicatriz de cesárea prévia, que já tem uma fragilidade no miométrio, também tem um risco maior desse útero romper. Também é uma emergência obstétrica, tá? Que você tem que colocar a paciente em sala cirúrgica imediatamente. Assim, muitas vezes você não consegue salvar o bebê até fazer o parto, mas se você não correr também para a sala cirúrgica, você pode perder até a mãe, porque esse útero que rompe aqui causa um sangramento intenso para a cavidade abdominal, tá? E ela choca e vai a óbito se não for feito logo a correção dessa rotura uterina. Professora, Oi. isso só a rotura uterina só acontece em trabalho de parto? Não, por exemplo, já vi, muito mais comum, mas já vi acontecer, por exemplo, pacientes com 2, 3 cesáreas anteriores. À medida que a gestação avança, que o útero vai crescendo, esticando, às vezes você tem roturas, por exemplo, já fiz cesárea de abrir, marquei a cesárea marcadinha, paciente com 3 cesáreas anteriores, quando a gente abre, estava lá o útero já sem miométrio, praticamente só com uma pelezinha de serosa, ou seja, já tinha uma rotura parcial do útero. Se aquela paciente entrasse em trabalho de parto, tivesse uma contração, talvez rompesse essa serosinha que ainda estava segurando e acontecesse uma catástrofe. Então, assim, às vezes, quando você tem múltiplas cicatrizes uterinas, que esse miométrio está muito fragilizado, você pode ter essas roturas parciais do útero. Certo? Certo. Aí, então, se tiver rotura, o feto vai a óbito, então. Às vezes, você ainda, assim, agindo rapidamente, se você não tem um escoamento imediato da placenta, dependendo do tamanho da rotura, você ainda consegue tirar um feto vivo. Às vezes, você consegue tirar um feto com hipóxia, né, que vai ter paralisia cerebral no futuro, devido à hipóxia que sofreu no parto. Senão, tem muita chance de óbito, a maior chance é de óbito, mas, assim, tem casos de você tirar um bebê ainda vivo. Mas por que ele vai ter uma chance maior de óbito? Porque ele vai sair do útero e ele vai ser exteriorizado para a cavidade abdominal, e nesse processo a placenta dele também descola. Tá? E aí ele vai ficar sem o suprimento, o aporte, até você anestesiar a mãe, levar ela para o centro cirúrgico, anestesiar a mãe, por mais rápido que você faça, tem alguns minutos nesse processo. Anestesiar a mãe, fazer abrir, né, a cavidade abdominal, até chegar no feto, às vezes ele já está óbito ou já tem sofrido alguma hipóxia grave. Certo, obrigado. Em relação ao tratamento, o diagnóstico precoce, o tratamento imediato e adequado podem reduzir a mortalidade materna e fetal. Fetal é mais difícil você evitar um desfecho negativo, mas materno você também tem que agir imediatamente para evitar um óbito materno.
O tratamento, né? Você vai oferecer suporte, reposição volêmica, às vezes precisa até drogas vasoativas e cirúrgico. Muitas das pacientes você não consegue reparar o local que rompeu e você tem que fazer a esterectomia, tirar o útero. Às vezes, se é um ponto de rotura pequeno, linear, você consegue fazer a esterorrafia, que é suturar o local que rompeu. Mas, assim, na grande maioria das vezes, às vezes a rotura é uma rotura em estrela, assim, que você não tem como reparar. Aí tem que fazer a esterectomia. E assim, mesmo que você faça a esterorrafia, né, só repare aquele útero, o risco de uma nova rotura em gestação subsequente é muito grande. Ok? Sobre rotura uterina. Eu quero só falar para vocês alguns sinais. Por exemplo, quando eu estou acompanhando uma paciente em trabalho de parto, alguns sinais que podem me levar a pensar em que a paciente evoluiu com a rotura uterina. Às vezes é aquela paciente que está gritando ali de dor, com dor intensa, às vezes até uma taxistolia, várias contrações uma atrás da outra, e às vezes, pronto, as contrações param de uma hora para outra. Tenho que pensar em rotura uterina. Ou eu estou examinando a paciente, faço o exame de toque, o neném já está ali mais ou menos no plano mais 1, mais 2, e de repente eu toco, o menino subiu de volta. Então tá num plano superior, o menino subiu lá para mais 3, ou eu não sinto mais a cabeça do neném. Desconfiar que esse útero rompeu. Certo? São alguns sinais clínicos durante o trabalho de parto. Professora, Oi. quanto à rotura uterina, eu vou perguntar uma coisa, pode ser até meio polêmico, mas enfim. Pacientes que decidem fazer o parto em casa, dá tempo da paciente chegar no pronto-socorro, caso isso aconteça? Qual é a sua opinião sobre parto domiciliar? Já que é para polemizar. Assim, vendo que não tem fator de risco, realmente eu acho que é legal fazer em casa, mas se tiver o menor fator de risco para fazer. Entendi. Então, se for uma paciente totalmente sem fator de risco, sem cicatriz uterina prévia, poderia ser feito um parto domiciliar. Seguinte, a obstetrícia, ela é cheia, às vezes, de surpresas. Como é isso? As pacientes que complicam, a maioria das pacientes que complicam são pacientes sem fatores de risco, às vezes. Eu, particularmente, assim, uma opinião pessoal, não sou a favor do parto domiciliar. Por quê? Porque qualquer complicação que venha a acontecer, as consequências são drásticas para a mãe e para o bebê. E a obstetrícia, ela é uma especialidade que, assim, a gente só espera, a paciente não é doença, é só festa, é só alegria, ela tá ali na casa dela, com a família dela, com tudo preparado para receber um bebê, então, assim, toda a família preparada para uma festa, todos os amigos, ou seja, a obstetrícia não é doença. E aí, então, um desfecho negativo em obstetrícia, ele é meio que inaceitável. Ele é possível, sim, claro, eu tenho desfecho negativo, tenho, mas o desfecho negativo para obstetrícia é muito pior. Então, assim, eu sou mais a favor da segurança materna e fetal. Eu tenho que estar em um local que qualquer coisa que fuja da regra, qualquer coisa que fuja ali, sei lá, um DPP, um prolapso de cordão, uma rotura uterina. Então, assim, se eu não tiver em um hospital que em 5 minutos eu consiga colocar essa paciente numa sala cirúrgica, eu vou perder bebê, posso perder a mãe também, ou posso chegar ela num estágio bem mais agravado no hospital. Então, assim, essas complicações, elas são muito tempo-resposta. O prognóstico da mãe e do bebê vai depender de quanto tempo eu consigo estar resolvendo o problema. Por isso que, assim, não sou muito a favor do parto domiciliar pela questão da segurança materna ou fetal. Quando dá tudo certo, é maravilhoso, é lindo, é festa, paro em casa de forma natural, sem nenhuma intervenção, mas quando qualquer coisa foge da regra, é meio dramático, meio catastrófico. Às vezes a gente vê aí algumas socialites, né, que colocam
na mídia um parto domiciliar, uma coisa, mas elas não falam que lá na porta da casa dela tem uma ambulância esperando, tem uma ambulância com pediatra, com material de UTI neonatal, entendeu? Então, assim, a gente tem que ponderar muito essa questão em relação ao parto domiciliar. É contraindicado? Tem quem faça na cidade? Não é contraindicação absoluta. Você até pode encontrar profissionais que façam. Mas a gente tem que pensar no melhor, na segurança materno-fetal. E hoje em dia, né, as estruturas da maternidade, elas assim, estão cada vez mais voltadas para essa questão do parto humanizado, de ela ter uma ambiência adequada dentro de um hospital, não que tentar simular a casa dela, que não dá, mas que ela também possa se sentir mais à vontade para um parto humanizado. Ok? Quem foi que perguntou? Foi eu, professor. Entendeu, assim, o meu posicionamento? Sim. Tá ótimo. Alguma dúvida mais, gente, ainda em relação à rotura uterina? Então, a gente vai agora dar prosseguimento com rotura de vasa prévia. O diagnóstico clínico. Na realidade, o que é? Deixa eu ver se tem uma fotinha aqui. O que é a vasa prévia? Para eu explicar para vocês. Eu tenho uma placenta normalmente inserida e às vezes eu tenho um vaso sanguíneo, né, ou vasos sanguíneos que vão formar o cordão umbilical. Eles estão aqui meio fora da massa placentária. Normalmente os vasos, eles estão aqui dentro da massa placentária, meio que protegidos. Então, quando eu tenho esses vasos aqui expostos e que esses vasos recobrem, né, passam aqui pelo colo do útero, eu posso romper. Principalmente se eu não tiver o diagnóstico antes, a paciente está em trabalho de parto, ou seja, o neném forçando aqui para entrar na pelve materna, então eu posso romper um desse vaso aqui. Se eu tiver uma vasa prévia, lembra que eu falei que o termo prévio faz alusão a alguma coisa que está entre a apresentação fetal e o meio externo, tá? Então, assim, o sangramento da vasa prévia, ele é indolor, tá? Assim, ele por si não causa dor, ele é único. Às vezes acontece após a amniotomia, quando a bolsa, né, rompe, pode romper também esse vaso junto. O sangramento da vasa prévia, ele é um sangramento fetal. Então, imediatamente, ele vai causar bradicardia fetal e levar a óbito fetal, tá? Os fatores associados são quando você faz uma amniotomia, quando rompe, né, as membranas também espontaneamente, e quando eu tenho uma inserção anômala do cordão, que nesse caso aqui, essa inserção anômala, não sei se vocês já tiveram aula disso, é a chamada inserção velamentosa do cordão, tá? Que o cordão se insere na forma, como se fosse marginalmente a placenta e deixa esses vasos expostos. E quando esses vasos ficam aqui na região inferior, né, é chamado vasa prévia. Aqui na ultrassonografia você pode ver, tá? Também esse vaso. Então, quando está examinando a região aqui perto do colo do útero, você joga um Doppler, você vê um vasão passando aqui. Então, você pode... deixa eu ver se dá para ver alguma coisa nesse exame. Ele estava mostrando, né, que é mais ecogênico é a cabecinha do neném, tá? E aí, quando você joga o Doppler para a saída, né, para o colo do útero, você vê esses vasos. Nem tinha placenta lá, mas joga o Doppler, você vê a vasa prévia, certo? Entre a cabeça do neném e a saída do canal de parto, certo? E isso aqui, às vezes, pode passar desapercebido na hora de uma ultrassonografia. Professora, a senhora pode repetir sobre a inserção velamentosa? Pronto. Vocês tiveram aula dessa parte de cordão? Só para... A gente teve, mas é que isso para mim ainda ficou um pouco confuso.
Pronto. Normalmente, os vasos que vão formar, né, se unir para formar a artéria umbilical, as artérias umbilicais, a veia umbilical, eles saem do centro da placenta, né, da massa placentária. Quando esses vasos eles são marginais, né, eles saem marginalmente e às vezes inserido aqui na membrana amniótica, eu tenho a inserção velamentosa do cordão. E esses vasos expostos, quando estão lá embaixo, eu chamo de vasa prévia. Certo? Entendi, obrigada. Então, assim, em relação, resumindo para vocês, a hemorragia na gestação. Não tem exames, assim, minuciosos, não tem... A maioria dos diagnósticos, como vocês viram, a gente falou basicamente de aspectos clínicos. Quando você mantém vigilância, expectação monitorizada, intervenção oportuna, né? Estar em um local que permita isso, são os principais fatores associados à redução da mortalidade materna e fetal. Certo? Dúvidas? A mensagem que eu quero deixar para vocês é essa, que o diagnóstico, ele é clínico. Se você desconfia, se a paciente está ali com hemorragia na sua frente, às vezes você nem consegue saber ter certeza, né, se é uma placenta prévia, se é uma vasa prévia. Às vezes o diagnóstico ele é só no intraoperatório, né? Às vezes você vai para a cesárea e aí dá o diagnóstico. Ok? Professora, então, Oi. a rotura vasa prévia, então vai dar o sangramento? Só Vai. no parto, é isso? A rotura de vasa prévia dá o sangramento. Acontece principalmente depois que aquela membrana, né, que o cordão tava, que os vasos estavam inseridos, depois que a membrana rompe, que é normalmente durante o trabalho de parto. E o que tem que lembrar da altura de vasa prévia é que o sangramento é fetal, por isso rapidamente vai causar alteração na vitalidade fetal. Mas não vai ser só na hora do parto, né, não? Aí como é que vai ocasionar o óbito? Não, assim, ó, tá no processo de trabalho de parto, tá com contrações e rompeu, daqui que eu faço uma cesárea, vai ter o sangramento, eu vou levar ela para paciente por centro cirúrgico, daqui que eu consiga fazer a cesárea, já o neném tem uma volemia pequena, né, para ele aguentar aquela perda sanguínea. E aí, na maioria das vezes, tem um óbito. Tá certo, entendi. Obrigado. Entendeu? Uhum. Professora, Oi. me perdoe novamente, mas a inserção velamentosa, quais são as implicações dela para o parto mesmo? Se tem uma inserção velamentosa que não é associada à vasa prévia, não tem problema. Às vezes eu tenho uma placenta fúndica, ou seja, lá em cima, no útero, e tem uma inserção velamentosa. Na maioria das vezes não tem problema em relação a isso. Quando é que vai ter problema em relação ao parto? Quando ela está lá embaixo e tem uma vasa prévia, ou seja, um dos vasos está lá recobrindo o colo do útero. Era essa a tua dúvida ou eu não consegui entender direito? Sim, senhora, eu entendi. Muito obrigada. Nada. Professora, Oi. eu vou até pedir, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer primeiro, porque essa pergunta é mais sobre uma dúvida que eu tenho pessoal. Eu tenho uma dúvida. Professora, só porque eu não entendi direito a diferença de amniotomia e rotura das membranas. Amniotomia é quando o próprio obstetra rompe a bolsa da paciente. Eu tenho um dispositivo, às vezes a gente rompe com o dedo mesmo, ou às vezes tem até um dispositivozinho com tipo uma garrazinha na ponta chamada amniótomo. Entendeu? Então, às vezes, a gente vai ver isso depois na assistência ao parto, quando romper a bolsa ou não romper a bolsa, mas assim, eu posso romper a bolsa e se tiver uma vasa prévia, causar esse sangramento. E rotura da membrana, ela se rompe espontaneamente. Ah, tá, entendi. Obrigada.
Nada. Pronto, professora. A pergunta é o seguinte, é porque eu vi há muito tempo, algum tempo atrás, um tipo de parto, já que eu já fiz polêmica, então vou continuar. Um tipo é o parto em lótus. Aí eu vi Hum. que causou até a morte da criança, mas não é tão comum aqui no Brasil. Davi, eu não. Hum. Oi, pode dizer, professora. Eu não ia dizer que eu não sei o que é esse parto. Se tu puder descrever para eu ver se eu conheço com outro nome. É tipo aqueles partos na água, é? Não, é um tipo de parto que você não corta o cordão umbilical. A criança deixa necrosar mesmo. Pois é, mas aí você tem que, de alguma forma, ligar o cordão, né? Você pode até não cortar, mas aí você tem que ligar o Não faz cordão mal. umbilical, porque às vezes, né, você pode causar sanguíneo, você não interromper aquele fluxo, né? Se o cordão continuar pulsando, né? Não, normalmente tem a trombose dos vasos do cordão umbilical após o parto e interrompe o fluxo. Se não, você pode até exsanguinar o bebê, tá? Vai causar um sangramento fetal pela placenta, né? Ainda ligada. E sem falar do risco de infecção, né? Que é gigante. Se você Sim. deixa ali aquele material, quem já viu uma placenta, né? Aquele material amorfo, sangue, cheio de sangue, que é um meio de cultura perfeito para a bactéria, você mantém ele aí dias ligado ao bebê. Mas aí, assim, tem de tudo. Tem história de comer placenta, né? Aí a criatividade das pacientes vai além. Esse negócio de comer placenta, tem algum, tem algum- eu nunca entendi por quê. É mais uma ideologia, uma questão cultural, né? Assim, não tem nenhuma recomendação, nenhum benefício. Assim, você pode explicar ao paciente isso. Olha, não tem nenhum benefício claro da ponto de vista medicinal, mas às vezes ela tem aquelas ideologias culturais de comer placenta e interagir melhor, não sei. Mas você pode esclarecer. E, assim, é um material que está ali no ambiente hospitalar, que é um meio de cultura, que tem um risco de infecção maior, entendeu? Mas, assim, a placenta é dela, né? Você pode explicar esses riscos, os que não tem benefício, mas tem a autonomia da paciente e a placenta dela, Ok, professora, obrigado. tá? Mas aí sempre deixando claro, né? Que, assim, ela pode não estar esclarecida, ela pode achar que aquilo tem algum benefício. Então, o mais importante é você esclarecer a paciente de que não tem benefícios claros, que tem o risco da infecção, né? Professora, agora que ele perguntou, eu fiquei curiosa. E aquilo de parto na água, tem algum benefício? Tem como método de alívio da dor, entendeu? Assim, não na progressão do trabalho de parto em si, mas as pacientes têm uma boa, os estudos mostram que tem uma boa associação com satisfação materna e como um método de alívio da dor, a imersão na água. Aqui no Ceará, né, no serviço público, a gente usa mais a questão do chuveiro, né, da água morna, que ajuda muito. A gente não tem tanta água assim disponível, e você já imagina, né, o processo de higienização, de limpeza daquelas banheiras. No serviço privado, aí não, você já tem as banheiras descartáveis, né, que você pode utilizar, e não tem tanto problema da escassez da água em si, tá? E está associado como um método de alívio da dor, então é ótimo. Obrigada. Certo? Mais alguma questão polêmica ou não polêmica? Professora, eu tenho muitas coisas, é porque é o seguinte, eu Hum. conheço algumas pessoas que realmente falam muito bem mesmo do parto domiciliar. Aí a senhora falou que realmente tem essa questão de o pessoal famoso ter uma ambulância na porta de casa, essas coisas, né? A pergunta que eu tenho é,
como fazer um parto assim? A senhora falou que tem um ambiente mais parecido no hospital, mas, tipo, tem como os profissionais que atuam nesse campo atuar dentro do hospital, sei lá, já que muitas pessoas fazem justamente por causa dos profissionais. Na realidade, assim, o parto domiciliar é mais uma opção da paciente. Mas, assim, normalmente a paciente que tem parto domiciliar é uma paciente, ou ela não tinha opção, ela, às vezes acontece, as grandes multíparas, sente uma, duas dores, já está parindo e tem um parto domiciliar incidental, né, não planejado. E tem aquelas que planejam mesmo, que buscam o parto domiciliar. Aí são aquelas que normalmente têm dinheiro para contratar obstetra, para contratar doula, para contratar enfermeira obstetra, às vezes para contratar até o próprio pediatra, para montar uma estrutura domiciliar de assistência ao parto. E essas mesmas pessoas que fazem o parto domiciliar também podem fazer o parto, sim, nas maternidades da cidade aí, que a gente tem essa estrutura, né, das suítes de parto humanizado, que aí tem banheira, tem bola, tem cavalinho, tem aroma, tem música, tem a iluminação diferenciada, tudo com a estrutura para fazer o parto humanizado e está dentro de um hospital para qualquer intercorrência. O Ministério da Saúde, particularmente, né, como o Ministério da Saúde é mais voltado para o SUS, então, se isso cair numa prova de vocês, no manual do Ministério da Saúde, não é encorajado o parto domiciliar. Certo? Certo. Ok, Davi? Ok, professor. Tu vendo o parto aí do pessoal da tua família é tudo domiciliar, é? Não, é porque eu conheço algumas pessoas mesmo que falam bem disso, mas... Pois é, mas assim, como eu te falei, não é uma contraindicação absoluta, é uma opinião minha e eu particularmente não assisto parto domiciliar. Tá? A gente trabalha numa equipe de parto que tem até assim a doula, a enfermeira que vai em casa, faz a primeira assistência para saber a melhor hora de ir para o hospital, mas o parto em si e a fase ativa do trabalho de parto transcorre no hospital. Certo? Professora. Fora a parte psicológica, o parto domiciliar tem algum benefício? Não, assim, se tem algum estudo mostrando isso, Fernanda, eu desconheço. Eu acho que é mais a questão da ambiência mesmo, da paciente se sentir mais à vontade, mais segura. Normalmente as pacientes que querem um parto domiciliar, né, são aquelas pacientes que querem menos intervenção médica possível, ou intervenção não só médica, mas assistencial, que querem um parto mais natural possível. E você também pode dar esse parto natural sem interferências dentro de uma maternidade. É o que eu pensava mesmo, eu não entendo muito a vantagem de fazer esse parto domiciliar, não. Isso. Ok? Depois eu encontro vocês de novo no S8 com essa aula de assistência ao parto, que aí a gente fala sobre acupuntura, musicoterapia, aromoterapia, banho em banheira, sobre essa questão do parto humanizado, a questão da dieta que a paciente pode comer, as posições, a presença do acompanhante, a presença da doula. Essa aula vocês só tem no S8. Tá? Normalmente eu ministro essa aula no S8. Para vocês, a aula mais de parto é essa que vocês tiveram ontem, que é a parte mais técnica do mecanismo, da cinética do parto em si. Essa parte mais humanização de assistência no S8. Quando vocês já têm passado mais aí pelas vivências, pelas práticas. Ok? Então, gente, até próxima semana que eu encontro alguns de vocês no chá e ainda vou dar algumas aulas teóricas para vocês, tá? Mas todo mundo tem meu contato, já deixei telefone, e-mail, Instagram, tudo para vocês me localizarem. Quando começarem a ler, né, o livro, o texto e tiver dúvida, eu estou à disposição.
Uma boa manhã aí para vocês.